Olá, amados em Cristo Jesus. Estamos vivendo o mês de setembro, setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nós, como igreja, especialmente da Congregação Cristo Teresina, também gostaríamos de trazer algumas palavras. E para este momento, eu estarei me baseando no material do pastor Bruno e o pastor Rosso, que falaram sobre esse tema, suicídio, de forma magnífica. E é bom para nós podermos sempre refletir e ajudar, que é uma dos pontos fundamentais para nós, diante de pessoas que estão sofrendo com isso, né? Então, neste mês de setembro, né, é marcante, né, para que se volte a trabalhar, lembrar pessoas que estão sofrendo com isso, né, que apontam, acima de tudo, ao suicídio, né? Infelizmente, muitas pessoas estão cometendo esse ato de suicídio. Certamente, devido a alguma reação ou situação, né, em que perderam o controle de sua vida, ou estão numa uma pressão, podemos dizer assim, grandiosa psicologicamente, né? Pessoas com certeza sofrem com isso, né? Deus é fundamental para a nossa vida, amados. Deus age por amor a nós, mesmo nós não estando a par disso, desse amor magnífico. Como diz em Jó, por exemplo, 10, 12, vida me concedeste na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. E no Salmo 31, 14 a 15, que diz: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. A Bíblia, amados, a Bíblia nos ajuda muito a olhar com bons olhos a vida. Existem muitas pessoas desmotivadas, especialmente para viver. Não sente mais vontade de estar vivo. Veja o Salmo 42. Não, vamos destacar o Filipenses. Filipenses acho que é mais marcante. Eu acho interessante o Filipenses 4, versículos 12 a 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo bem conhecido, não é mesmo? É sempre bom ter pessoas preciosas por perto. A presença de alguém querido, dando bom conselho, um conselho cristão, é fundamental para pessoas que se sentem sós, que acham que sua vida não tem valor. Diante dessa situação, como agir? A palavra de Deus norteia e ajuda pessoas que têm tendência ao suicídio. Gostaria de destacar alguns versículos para vocês, para vocês poderem ler e compartilhar para as pessoas e famílias que estão vivendo essa situação difícil, né? Por que viver? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Por que viver? E aí eu destaco Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19, na parte final do versículo, e o versículo 20, que nos diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus nos dá o caminho, né? Confiemos nele, quando estejamos presentes com ele, através da sua palavra. Tito 2, 13 a 14 nos diz: guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo,
o qual si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E 2 Coríntios 5,17, que nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por isso vale a pena viver. Outra questão seria: será que tem alguém que pensa em mim? Será que eu estou só neste mundo? Será que alguém realmente está se preocupando comigo? Jeremias 31, versículo 3 nos diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Amor eterno eu te amei. E por isso, com benignidade te atraí. Nossa, com a bondade. Então Deus está sempre presente e perto. Né? Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Outra questão que nós podemos entender diante da pessoa que está querendo cometer o suicídio, talvez ela está se sentindo com medo. E a Bíblia também nos dá suprimentos, né, para pessoas com medo. Por exemplo, o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus promete. E o Salmo, também muito conhecido, o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lembre-se, amigos, todos nós temos um papel importante nesta vida, de falar para todos que a vida é um dom de Deus. Tirar a vida é pecado. É um pecado contra principalmente o 5º mandamento. Que possamos enfatizar, acima de tudo, a vida e não a morte. O que nós aprendemos com tudo isso como igreja, como congregação, como povo de Deus, diante dessa situação? É saber olhar para os que estão sofrendo. Jesus ama a todos. Ama a mim, ama vocês. E ama também essas pessoas que têm essas tendências ao suicídio. E quer amar mais do que nunca a todos. Ele quer amar elas através do nosso cuidado. Muitos suicídios são frutos extremamente de crises que eles estão vivendo em suas vidas. E essas crises, amados, todas as crises são passageiras. Se apoiadas e cuidadas, essas pessoas não vão cometer suicídios. E aí entra o nosso papel de cuidadores. Nós temos essa função de cuidar dessas pessoas. Vivemos tempo em que as pessoas estão dispostas ao estresse, à depressão. A pandemia trouxe isso mais para nós. A pandemia nos proporcionou e muitas pessoas estão sofrendo por isso. Por isso é preciso ter um olhar. Ter um olhar de amor para com os que estão em crise. E pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para fazer esta leitura e pedir ajuda. Essa leitura das pessoas. Aonde estão essas pessoas? E ajuda, nós podemos encaminhar os médicos, tratamento, aconselhamento, consolar com a palavra viva e poderosa de um Deus que é presente, não só nos momentos bons da vida, mas especialmente nas crises. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de mal algum, porque tu, ó Senhor, Deus, está comigo. Ele está comigo.
Ele está contigo e também com você, que ouve e está passando por uma crise profunda. Que Deus lhe proteja, lhe ajude sempre. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Obrigado, bênção de Deus. Olá pessoal, meu nome é Ana Leda, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre suicídio. Suicídio é algo bastante sério, que vem crescido bastante no nosso país nos últimos 2 anos. Ainda é um tabu falar sobre este tema, mas aproveitando que nós estamos aí na campanha, né, de engajamento à prevenção do suicídio, que acontece em setembro, né, que se deu o nome de Setembro Amarelo, vamos falar um pouquinho mais, né, da importância de estar abordando este tema, né, da importância de estar falando sobre, tá? As pessoas têm muita dificuldade de falar, em geral, de morte, né, mas quando se trata de suicídio, as pessoas têm um impacto maior nisso. E eu venho afirmar para vocês que é muito importante, isso é um tabu, né, que nós temos. Não falar porque pode ser que a gente induza a pessoa que não está bem a fazer. Não, isso é um mito, tá, gente? É um mito porque é importante. A gente precisa falar sobre. E a gente precisa falar diretamente, tá? A gente precisa acolher essa pessoa diretamente. Olha, a pergunta é, você já pensou, você tá vendo que a pessoa não está bem? Então você pergunta, você já pensou em tirar a sua vida? Você já planejou isso? Você já tentou? É importante que você seja direto para que a pessoa possa, né, dividir isso com você de uma maneira objetiva, né? De uma maneira que você consiga aumentar essa rede de apoio dela. Então, ela não pode só ter ajuda de um profissional, né, de um psicólogo e de um psiquiatra. Ela também precisa da ajuda dos amigos e principalmente da família, tá? Então, é muito importante que se você percebe, né, algumas características nessa pessoa que mudou muito o comportamento dela, né? Ou que são características de uma instabilidade emocional, de uma ansiedade muito grande, né? De um sentimento de desesperança, de uma impulsividade, né? São todas características que podem ela estar sendo pensando em suicídio, né? E que tem uma propensão maior a acontecer, tá? Homens de 15 a 35 anos cometem mais suicídios e após 75 anos também, tá? Mulheres tentam mais, porém quem comete mais são os homens. Então a gente precisa ficar atento, principalmente aí nessa idade. E nos últimos 4 anos cresceu muito o índice de suicídio na terceira idade, que é após os 75 anos. Por quê? Porque existe um sentimento aí de inutilidade, né? Que a pessoa já fez tudo o que tinha que fazer, muitas perdas ela já teve na vida, às vezes perde até o companheiro, né? O cônjuge, e aí tudo vai acarretando para ela ter aquele sentimento também de desesperança, de que não há nada mais para ela fazer, de que ela não tem. Então é importante que a gente crie vínculos com essas pessoas, né? É importante que ela crie vínculos também. É importante você, né, mostrar a importância dela ali na sua casa, né, do seu lado, enfim. É importante a gente dar importância a essa pessoa. Então, isso é uma das coisas também que vai prevenir bastante aí a pessoa cometer o suicídio. Existem alguns mitos, né, que a gente precisa desmistificar quando a gente fala de suicídio. Um deles é não falar sobre. Eu preciso falar, sim. Quando eu falo, eu divido essa dor, tá? Quando eu falo sobre suicídio, eu dou a oportunidade da pessoa falar e eu saber o que realmente está acontecendo.
Então é importante, né? Esses são alguns mitos que acabam fazendo com que essa pessoa não receba ajuda adequada, tá? Outro mito bastante, né, importante é quando a gente fala que a pessoa ela não buscou ajuda. É mito isso. Muitas vezes ela já procurou ajuda, né, de um profissional, né, do psiquiatra, do psicólogo, mas ela não está conseguindo, né, apenas com isso, tá? Então, quanto mais a gente conseguir acessar essa rede de apoio, né, então não são as pessoas que não buscam ajuda, tá, que cometem suicídio. Outro mito também sobre o suicídio é a questão de que só as pessoas com doenças mentais, né, cometem suicídio. Não necessariamente, tá? As pessoas, elas sim, naquele momento, ela emocionalmente está doente para cometer aquilo, mas não necessariamente ela tem uma doença mental, tá? Não necessariamente ela pode ter um diagnóstico, tá? De repente, isso foi desenvolvido e ela, né, num momento de impulsividade, num momento de acabar com o que ela está sentindo, ela associa isso com o fim, né, de acabar com a sua vida. E na verdade ela não quer morrer, ela quer acabar com o sentimento, né, com o que ela não está conseguindo lidar. E aí, né, ela acaba tendo um ato mais impulsivo e acaba cometendo suicídio. Mas não necessariamente essa pessoa ela não buscou ajuda. Então, isso é um mito, tá? Outra coisa que é mito é que quem planeja quer morrer. Não, gente. Quem planeja realmente, tá? Ela tá planejando acabar com o que ela está sentindo, tá? Então, isso também é um mito. As pessoas, elas precisam, né, entender que a dor emocional, né, ela é uma dor que quando você está vivendo, é o que você está sentindo que é real, né? Então você deixa de viver a realidade. Por isso que a característica das pessoas, né, que é importante a gente perceber, que a característica dessas pessoas é muito de distorção de realidade mesmo, né, de intensificar sentimentos e situações, características de pessoas que estão sempre oscilando, né, de uma forma bastante intensa. Então, isso são características de pessoas, né, que têm uma tendência maior a cometer devido a essa particularidade, né, no sentir, tá? Então, é importante a gente perceber quando a pessoa tem uma mudança de comportamento muito brusca, tá? É muito importante a gente observar isso, porque de repente aquela pessoa que se interessava por alguma coisa perde o interesse, né? Ela acaba não tendo mais interesse daquilo que ela tanto gostava. Então, é um comportamento, uma sinalização, ela está te mostrando isso, tá? Então, é uma característica. Então, a gente consegue ir observando algumas mudanças, né, que vão fazendo essa pessoa a entrar num afunilamento emocional, tá? Onde ela começa a ter muito mais sentimentos negativos, onde ela começa a lidar de forma muito ruim com a realidade dela, onde ela começa a deixar de ter vínculos, a deixar de ter interesses, a deixar de se autocuidar, né? Então, quando você percebe que essa pessoa está caminhando para isso, então a gente tem que ficar atento, porque ela está nos dando sinal, tá? E aí a gente precisa ser direto. Pessoas que fazem uso de substância, elas também têm uma probabilidade muito grande, né, de cometer o suicídio, tá? Então, se você, né, tem um ente aí querido que faz uso, que é dependente químico, que é alcoolista, né, ou que tá passando por uma situação difícil e acabou, né, e acaba fazendo a ingestão de algum tipo de substância, então precisa também falar, procurar ajuda e falar, ser direto, né? Por quê?
Porque essa fuga da realidade já é o que eu não quero sentir. E se eu não quero sentir, eu quero arrumar um meio de acabar com isso. E muitas vezes isso está associado à nossa vida, né? Está associado a você romper com a sua vida. E aí, essas pessoas também, elas acabam tendo uma impulsividade muito grande e colocando a sua integridade física, né, em risco, né, tendo essa despreocupação aí em se prevenir de algumas coisas que são simples, tá? Então, isso é muito importante a gente observar. Tem muita coisa para ser falado, né? A gente tem muitas questões que estão envolvidas, tem características, né, que são muito particulares, mas assim, o que é importante a gente observar para a gente poder ajudar é justamente essa mudança de comportamento, né? Essa mudança de humor, esse afunilamento emocional. Quando você percebe que a pessoa está, né, se distanciando, tá? E muitas vezes ela não age, né, como ela agia, você seja direto, pergunte. Não perca essa oportunidade. Pergunte para ela se ela pensa, se ela planejou ou se ela já tentou. Porque essas pessoas, né, elas precisam ser ouvidas, porque se isso estiver acontecendo naquele momento, ela vai entender que alguém está prestando atenção nela, tá? Então é muito importante que a gente fale mais sobre isso. E é um assunto muito extenso, eu teria muitas coisas para falar para vocês, mas a dica maior é: vamos falar mais sobre suicídio. Vamos falar mais e ser direto com as pessoas que nós amamos e que nós vemos que nós estamos vendo que está passando por uma situação como esta. Tá bom? Obrigada e até mais!